O Ministério Público de Pernambuco está investigando uma denúncia envolvendo um deputado e uma vereadora. As informações sobre essa denúncia estão aqui, olha, no nosso portal g1.com.br/pe. De acordo com o Ministério Público, o deputado estadual Adalto Santos, do PSB, e a vereadora do Recife, irmã Aimee, do PSB, são suspeitos de contratar 2 funcionários que nunca prestaram serviço na Assembleia Legislativa nem na Câmara Municipal do Recife. O inquérito que foi instaurado aponta que esses 2 funcionários devolviam parte do dinheiro que recebiam, uma prática ilegal conhecida como rachadinha. O Ministério Público informou que também está sendo investigado o pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele é suspeito de fazer parte do esquema. O pastor Ailton José Alves disse que está à disposição de todos os órgãos do Estado para prestar as informações que forem julgadas necessárias e que está com a consciência tranquila de quem serve a Deus há mais de 30 anos. O deputado Adalto Santos disse que não compactua com nenhum tipo de irregularidade em seu gabinete e que está à disposição do Ministério Público para prestar todos os esclarecimentos que se façam necessários. A vereadora Aimee Carvalho informou que desconhece esse tipo de prática em seu gabinete e que ainda não foi notificada pelo Ministério Público, mas está disponível para esclarecer o que for necessário. Pois bem, amados irmãos, após assistirmos essa reportagem sobre o suposto envolvimento na prática de rachadinha envolvendo o presidente da IADPE, senhor Ailton José Alves, e os seus políticos, deputado estadual Adalto Santos e a vereadora do Recife, irmã Aimee, nós perguntamos aos membros sérios da IADPE, aos membros que levam as coisas de Deus a sério, se você... Pois bem, amados irmãos, após assistirmos essa reportagem sobre o suposto envolvimento na prática de rachadinha envolvendo o presidente da IADPE, senhor Ailton José Alves, e os seus políticos, deputado estadual Adalto Santos e a vereadora do Recife, irmã Aimee, nós perguntamos aos membros sérios da IADPE, aos membros que levam as coisas de Deus a sério, se você, meu irmão, minha irmã e demais obreiros da IADPE estivesse envolvido e sendo investigado pelo Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Estadual e pela Polícia Federal, como o senhor Ailton José Alves está, você ainda continuaria insistindo em exercer qualquer atividade na IADPE? Ou já tinha sido afastado ou usado o bom senso e pediria o próprio afastamento até a conclusão das investigações? Mas por que o senhor Ailton José Alves ainda está na presidência da IADPE indevidamente? Se o próprio estatuto da IADPE manda afastar um membro que esteja acusado ou envolvido em qualquer pecado ou delito e esteja sendo investigado por qualquer ato que desabone a conduta cristã ou social. Porque o Ministério Público, aliás, o Ministério da IADPE, presbíteros, evangelistas e pastores, estão sendo omissos para com seus deveres e obrigações perante Deus e a Igreja? Que moral esses homens têm, irmãos, de estarem ocupando o púlpito da igreja, ensinando e doutrinando a noiva de Cristo? Nenhuma. Vejam o que diz o Estatuto da IADPE com relação à disciplina de líderes desviados. A subseção 4 do Estatuto, que fala do processo disciplinar dos membros de categoria especial. Observe, irmão, que o Estatuto feito pelo senhor Ailton separa os membros e separa uma categoria, chamando-os membros especiais, que são presbíteros, evangelistas e pastores. Pois bem, vejam o que diz a subseção 4 do Estatuto da Igreja, o artigo 67, inciso 2. Após o recebimento da denúncia e até a elaboração do relatório, o pastor presidente poderá preventivamente afastar o denunciado do exercício do cargo que esteja ocupando, desde que haja prova da existência da infração e indícios suficientes de autoria, ou quando pela repercussão do fato seja aconselhável tal medida, prosseguindo o processo até a decisão final. Ponto. Veja que aqui, esse artigo 67 está falando dos seguintes membros de categoria especial: ministros, ou seja, evangelistas e demais pastores e presbíteros, porque diz que é o presidente que decide aqui. Muito bem, mas vejam o que diz o artigo 84 sobre o pastor presidente, porque o artigo 67, quem determina é o pastor presidente que... tanto qualquer pastor, evangelista ou presbítero que está sendo investigado ou denunciado por algum ato, ele seja afastado. Veja que coisa interessante. Aí o artigo 84, que fala do presidente, diz o seguinte: o presidente perderá o mandato. Inciso 1º.
por violação de qualquer das infrações constantes nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, até os incisos 12 do artigo 21 desse mesmo estatuto da igreja, que fala sobre as punições que qualquer membro, seja um membro que se batizou agora, até o pastor da igreja, está inserido. Mas nós queremos destacar, irmãos, não é, os incisos 8 e 10 do artigo 21. Por exemplo, o pastor presidente perderá o mandato se infringir o inciso 8 do artigo 21. O que é que diz o inciso 8? Incorrer em conduta escandalosa na sociedade. O inciso 10 disse: valer-se da condição de membro e do exercício de função ou cargo para obter proveito pessoal ou de outrem em detrimento da igreja. O que é isso, irmão? Veja, o inciso 8 diz: o pastor presidente perderá o cargo se incorrer em conduta escandalosa na sociedade. Irmãos, existe conduta mais escandalosa para um crente, e principalmente um pastor presidente, do que chegar diante do Ministério Público Eleitoral, como o pastor Ailton chegou em 2016, em dezembro, e falar 5 mentiras perante as autoridades. Ele negou o projeto de cidadania, disse que a igreja não tinha candidato, disse que o Luiz Eustáquio, que o rapaz lá da família Ferreira e a Michele Colles eram membros da Assembleia de Deus Pernambuco. Ele disse que deixa os membros da igreja livres para serem candidatos e não persegue ninguém. Tudo mentira. O que dizer, irmão, de um presidente da igreja que chega diante de um juiz de direito e é perguntado por um advogado se existe ou não projeto político, cidadania dentro da igreja, e ele diz que não existe? Isso é causar escândalo à sociedade ou não, irmãos? Aí o inciso 10 diz que o presidente ele perderá o mandato se ele se valer da condição de membro e do exercício da função como presidente, no caso, ou cargo para obter proveito pessoal ou de outrem ou de terceiros em detrimento da igreja. Irmão, o enriquecimento do presidente da IADPE, irmão, o salário milionário de 100 mil reais, chegando a quase 200 mil com as benesses. Isso é se aproveitar da igreja, irmão? Pelo cargo que ocupa ou não? Portanto, queridos, entenda o porquê do presidente da IADPE ainda não ter sido afastado pelo ministério da igreja. Veja o que é que diz o artigo 85. Tomando conhecimento de fatos que possa ser tipificado nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do artigo anterior, a Comissão de Ética e Disciplina, observando o devido sigilo, procederá à averiguação prévia com vistas a apurar a existência de indícios suficientes para instaurar o processo de destituição do cargo do presidente. O processo compreenderá 3 fases. A primeira, que se processará no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, perante a Comissão de Ética e Disciplina. A segunda fase se dará perante o Ministério e a terceira fase ocorrerá com a convocação da Assembleia Geral Extraordinária. Parágrafo 2º. Instaurado o processo mediante comunicação à diretoria da igreja. Presta atenção, ou seja, vou traduzir para vocês. Sabe por que o presidente ainda não foi afastado, irmãos? Porque a tomada de decisão para investigar ele depende da diretoria da igreja, que é superior à comissão de disciplina. Não adianta uma comissão de disciplina e ética da nossa igreja ter pastores sérios e queiram fazer a coisa certa, se a diretoria não tem pastores sérios. É por isso que a gente vem dizendo que a diretoria da nossa igreja, ela é aparelhada com salários milionários para quê? Para proteger o presidente da igreja. Então, irmãos, entendam por que o senhor Ailton José Alves ainda não foi afastado pelo ministério da igreja. Por quê? Porque a diretoria da igreja protege ele. Porque é ele que paga, como ele já disse em reunião, salários milionários. Não é a igreja que paga, é Ailton que paga. Mesmo que usando o dinheiro da igreja, mas é ele que paga. Então os irmãos entendam, irmãos, porque o presidente ainda não foi afastado. Mas quem vai arrancá-lo é Deus, porque é Deus que tem prometido. Não sei se usando os homens sérios do ministério ou usando a justiça. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.